Olá, estamos no ar com mais um Os Dois Lados da Moeda, o seu programa que é transmitido aqui ao vivo no Facebook da Jovem Pan. Você vai comentando aqui conosco. O nosso debate de hoje envolve um julgamento que começou na semana passada no Supremo Tribunal Federal, mas não terminou, não. Pode alguém que está na linha sucessória da presidência da República no Brasil estar ao mesmo tempo respondendo a algum processo no STF? Bom, o STF começou a fazer essa análise a pedido da Rede Sustentabilidade, que argumenta que é inconstitucional políticos processados por crimes poderem substituir um presidente da República. Para a gente debater esse tema, uma vez que o julgamento ainda não terminou, a gente chamou aqui justamente o porta-voz da Rede Sustentabilidade, o administrador público José Gustavo Fávaro Barbosa. Zé Gustavo. Sim. E também está aqui comigo o advogado, professor de Direito Eleitoral, Renato Ribeiro de Almeida. Eu agradeço a gentileza dos dois e começo, então, pedindo para que vocês explanem seu ponto de vista em relação a essa questão. Quer dizer, por que pode ou por que não pode alguém que responde a um processo na nossa Suprema Corte estar também na nossa linha sucessória, ou seja, ser presidente da Câmara, do Senado ou do STF? Sim, primeiro uma boa tarde a todos que estão nos assistindo e ao vivo, e a você, Ellen, por nos recepcionar bem para esse debate. Acho que é fundamental a gente fazer mais esse debate sobre esse tema, né? Um tema que é de alta relevância para o aprimoramento democrático nosso, na nossa opinião, a opinião da Rede Sustentabilidade, e que precisa ser maior difundido, né? Então, eu sou o Zé Gustavo, eu sou porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade. Na rede nós não temos uma figura do presidente, nós temos uma figura dos porta-vozes, sempre um homem, uma mulher, um mais jovem, um mais experiente. Eu e Marina Silva somos porta-vozes nacionais da rede e entramos com essa provocação ao STF no intuito de refletir, porque se o presidente da República, a partir do momento que ele tem denúncia acolhida no STF, ele não pode ser, ele é afastado do exercício da presidência, será que presidentes da Câmara e do Senado não deveriam também ser afastados, deveriam não ocupar esses cargos que estão na linha sucessória da presidência, também se virarem réus no STF? Para nós é um entendimento claro de que os presidentes das casas não podem ser réus no STF por denúncia crime, acolhidas pelo STF, já que, se porventura vierem a ser presidentes, vão estar em desacordo com a Constituição. Essa foi a provocação que levou ao julgamento na quinta-feira passada, que teve 6 votos favoráveis do relator e mais 5, só que não foi finalizado por um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Professor Renato Ribeiro de Almeida, e aí, como é que a gente fica quando alguém que está respondendo a um processo no STF já não poderia, em tese, é o que eles estão pedindo, né, assumir um cargo assim? Ellen, também, assim como o Zé Gustavo fez, eu agradeço muito ao convite da Jovem Pan e falo boa tarde a todos os ouvintes, as pessoas que estão acompanhando pelo site, ao Zé Gustavo, que é o porta-voz da rede, esse partido que é um partido recente, é um partido recém-criado, só que é um partido de importância nacional, porque já tem provocado no chamado controle de constitucionalidade, eu sempre falo isso para meus alunos, diversas vezes o STF. E são provocações realmente importantes e que debatem a sociedade. Então, meus parabéns inicialmente à rede também por essa colocação, por esse debate. Os partidos são legitimados, embora tentem hoje, com a tal da reforma dessa nova PEC, tentar restringir a legitimidade dos partidos a suscitarem o STF. É importante que isso se mantenha, até porque de ações como essa, um partido recém-criado, com essa ação bastante importante, bastante audaciosa no Supremo Tribunal Federal. Então, Ellen, mais uma vez, muito obrigado. E essa é uma questão incômoda. Eu concordo totalmente com o Zé Gustavo, nesse sentido que é uma situação incômoda você ter o presidente da Câmara, você ter o presidente do Senado, respondendo eventualmente por um processo, e sobretudo um processo crime, que é aquele processo que tem uma série de outras questões e hoje, num contexto de lava-jato, num contexto de uma série de operações no âmbito da Polícia Federal sendo investigada dentro do Brasil, é uma situação que politicamente ela é explorada e tem que ser explorada, é uma questão que é explorada também pelos partidos de oposição e que gera um incômodo nacional gigantesco. Eu, enquanto professor de Direito, enquanto advogado nessa área eleitoral, eu só vejo com algumas ressalvas. Foi isso até que eu disse recentemente na imprensa e outros veículos, inclusive na imprensa escrita, que é a questão do direito penal,
no direito penal é vigente na nossa Constituição e é aí que se estabelece como sustentáculo da nossa República, do Estado de Direito, a presunção de inocência. Então, a presunção de inocência, ela diz, para o pessoal leigo, a presunção de inocência, o sujeito ele é inocente até que se prove o contrário, até que se julgue efetivamente. E eu faço um gancho com a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela é um instrumento importantíssimo, conhecido por todos nós, de tentar simplesmente barrar aquelas pessoas sabidamente improbas, as pessoas que têm contra si condenações na seara criminal, inclusive, da ocorrência da política, do dia a dia da política. Essas pessoas são afastadas. E na lei da ficha limpa, nós temos uma situação, Ellen, que é a exigência da decisão de segundo grau. Ou, no caso dos congressistas ou ministros, pessoas que têm o chamado foro privilegiado ou prerrogativa de foro, nessa situação essas pessoas elas têm o foro no STF. Então, sem uma condenação definitiva, por mais que seja incômodo, por mais que eu acho que deva ser debatida essa questão, eu fico com a presunção de inocência. Sob pena, e já termino essa colocação, Zé Gustavo, sob pena de nós criarmos uma situação, tal como foi na época da ditadura, ainda mais grave, que é aquela questão que bastava na época da ditadura, lá em 69, com o AI-5, nós tínhamos uma figura legislativa, ainda bem que hoje revogada, que bastava uma denúncia do Ministério Público aceita pelo Poder Judiciário que você afastava determinados congressistas. Muitas pessoas que estavam na oposição à ditadura foram caçadas por isso. E até num medo meu, estamos próximos já de 2018, começam-se os debates e as discussões a respeito de 2018. Poder-se-ia, eventualmente, com o meio dessa interpretação, os futuros candidatos à presidência, independente do partido, o sujeito já começa a cogitar, basta uma denúncia contra ele na seara criminal e iria alguém suscitar já, olha, mas você está inelegível porque você está respondendo crime. Então, eu vejo com algumas ressalvas. Zé Gustavo, deixa eu fazer uma provocação aqui para não deixar de fora quem está participando aqui. Tem muita gente comentando e a maior parte das pessoas concordam com o Zé Gustavo de que se alguém está respondendo, não deveria mesmo estar na nossa linha sucessória. A questão é, e aqui meu papel, né, de mediadora também é fazer um pouco advogado do diabo. O Cláudio Al, por exemplo, diz o seguinte, e a Beatriz Silva, não tem, é isso mesmo, como assim? Alguém está respondendo, está na linha sucessória? Na verdade, eu acho que tem que acabar com qualquer político. E aí, eu pergunto, não gera esse medo, essa ação da rede, quer dizer, de uma insatisfação geral com a política e de você já previamente condenar alguém que ainda não foi nem julgado? É o contrário, Ellen. Então, dialogando com isso, porque a ação da rede visa um aperfeiçoamento democrático. Né? O que nós estamos buscando é o seguinte, políticos, congressistas que tenham uma ação acolhida, uma ação criminal acolhida pelo STF, ou seja, acolhida pelo STF, é depois da eleição dele. Então, acolhida pelo STF, não pode assumir a presidência da casa. Não é necessariamente que ele não pode exercer o mandato. Então, o professor Renato ele fala bem sobre a história do ficha limpa, e nós temos que defender muito o ficha limpa. O ficha limpa cuida no momento da elegibilidade do candidato, mas depois, na execução do mandato, quem toma conta disso é a Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que um presidente da República, se tem um crime comum acolhido pelo STF, ele é automaticamente afastado das suas atribuições. Nesse sentido, os presidentes da Câmara e do Senado não podem ter uma denúncia no STF acolhida, porque senão eles poderiam ocupar o mandato de presidente à revelia da Constituição, de uma maneira que a Constituição não vê. Então, essa análise do STF é uma visão sistêmica da Constituição, em que coloca que réus não podem assumir a presidência das casas e não se manter como congressistas. Então, não é... O professor fala muito bem, eu concordo da presunção da inocência, mas nesse caso não há pena, não é uma pena aos congressistas. Veja, a gente está dizendo numa situação em que um parlamentar ele pode ser denunciado por corrupção ativa e passiva, ser acolhido pelo STF, mesmo assim assumir a presidência de uma das casas e, na falta de um presidente, hoje nós temos que lembrar que nós não temos vice-presidente, assumir a presidência da República. No momento em que nós estamos negando a política, nós precisamos fazer com que as instituições democráticas se fortaleçam. E nesse sentido que eu acredito que os 6 votos do STF
foram para cuidar e preservar a instituição da presidência da República. Professor, o senhor vê dessa forma? Isso é um reforço das instituições? Ou, e aí mais uma vez vou fazer aqui esse contraponto, eu li um artigo na semana passada que dizia assim, mas espera aí um pouquinho, nós estamos aqui transferindo um certo poder ao judiciário que não era dele, porque daqui a pouco o judiciário acata uma denúncia ou deixa de acatar justamente com esse receio de nomear ou não o presidente de uma casa ali eleito pelo Poder Legislativo. Daí nós temos que lembrar, Ellen, essa questão é muito oportuna, da separação dos poderes propriamente dita, aquela antiga que o pessoal lá na faculdade estuda sobre Montesquieu, separação dos poderes clássicas, mas é que é muito importante essa questão, é uma questão que volta sempre à tona, porque pelo seguinte, a Constituição ela é muito clara em relação à sucessão. O que é sucessão? Quem sucede? O vice sucede o titular. Então, no exemplo atual, Dilma Rousseff foi eleita presidente da República, o vice, Michel Temer, sucedeu a presidente uma vez afastada por meio do impeachment definitivamente, sucede até o final do mandato. Caso aconteça alguma coisa, até o dia 31 de dezembro deste ano, 2 anos antes do término, haveria novas eleições no Brasil. Caso ocorra alguma coisa com o Michel Temer, o impeachment, alguma tragédia, qualquer coisa que possa acontecer que o impeça de continuar no mandato. Nos 2 anos seguintes, eleições indiretas no âmbito do Congresso Nacional. De toda forma, quem assumiria o poder transitoriamente? Daí existe um equívoco constitucional, e eu sempre defendo isso, da diferença entre suceder e substituir temporariamente. O substituto, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF, nessa ordem que a Constituição coloca, ele é um substituto temporário, ele é provisório. No direito nós chamamos isso de distribuição precária. O sujeito ele assume o cargo temporariamente e Mas pode ele ser um réu, na sua opinião? Mesmo na substituição temporária por 90 dias, ele pode ter um réu na presidência? Eu creio que sim, por causa da questão da presunção. E estar-se-ia, nesse sentido, criando um obstáculo, uma situação diferente. Eu sempre falo assim, eu não concordo com determinadas escolhas do Congresso Nacional, escolhas sempre muito questionáveis, sobretudo do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, só que são escolhas dos parlamentares. Escolhas essas que, de alguma forma, nós temos que, enquanto cidadãos, enquanto membros de um Estado democrático de direito, respeitá-las. Então, por mais que eu concordo, eu acho muito pertinente essa discussão no campo da política por parte da rede, mas na questão jurídica propriamente dita, até porque eu não sou um especialista na área política e sim na área jurídica, do ponto de vista jurídico, eu vejo com alguma ressalva. Mas veja, professor, defender que um réu, mesmo no caso de substituição, esteja no exercício da presidência da República, no momento atual de uma crise política e quase institucional da que nós vivemos, é muito violento para as pessoas que estão aqui tentando encontrar, ainda na política, boa parte que votou no ninguém, por exemplo, não está nem preocupado em encontrar na política um caminho da transformação da sociedade. Veja, é muito instável para a instituição presidência da República, mesmo que arcando com uma substituição do presidente, a gente tenha um réu no STF. Imagine o seguinte, eu brinco, né? Ouvi uma vez o professor e ex-ministro Carlos Aires Brito dizendo, né, que as normas são muito boas no Brasil, o problema é que as normas apanham dos fatos. Né? A academia no Brasil ela é muito boa, mas ela apanha dos fatos. Não consegue dialogar e criar esse nível de entendimento para que a gente consiga deflagrar um processo mais virtuoso. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma crise política muito grave, que pode se estender por mais tempo. E nesse sentido, nós acreditamos que nós precisamos aprofundar e melhorar. Tanto é que o entendimento dos 6 ministros do STF, nos votos deles foram de preservar a instituição da presidência da República, entendendo que não era uma pena, então não tem a presunção da inocência e nem priva a elegibilidade. Separando os poderes, eles estavam fazendo ali um entendimento sistêmico da Constituição e não punindo alguém. Acho que lógico que a provocação da rede de sustentabilidade nasceu em maio, quando ainda o presidente da Câmara era Eduardo Cunha, com denúncia acolhida no STF. Então, suscitou ali a provocação e eu acho que é uma reflexão de todos nós brasileiros que estamos pensando
que precisamos moralizar um pouco mais a política e buscar um pouco mais de factibilidade aí entre a vida das pessoas e dos políticos. Aqui nessa pegada no Facebook, o Luciano Dias e o Nilson de Carvalho Vitalino. Eles estão dizendo o seguinte, bom, acusar todo mundo pode acusar. Agora, em um dado momento, a gente vai ter que provar. E aí, como é que a gente prova isso? E uma questão que eles levantam aqui é o seguinte, mas sob pena, você falou, inclusive, Zé Gustavo, que as normas apanham dos fatos, né? Mas essa questão de moralizar a política muitas vezes já não deu margem para certos totalitarismos, quer dizer, a gente não coloca aí uma certa fragilidade dentro de uma democracia? E aí, professor? Pronto, para mim, a minha sensação é que fragilidade e democracia é você ter uma pessoa que ela é acusada de corrupção passiva e ativa, podendo ascender o cargo máximo da República no país. Essa é uma fragilidade muito grande da possibilidade da democracia, porque o poder que tem a presidência da República, ele é muito grande. E colocar uma pessoa, autorizar uma pessoa que é réu no STF, nós não estamos dizendo que ele não possa exercer o mandato dele de senador, o mandato dele de deputado. Ele não pode exercer um mandato de presidente da Câmara ou presidente do Senado. Veja, a população brasileira tem uma sensação real de que os políticos no Brasil são impunes. Meu avô, lá no interior de São Paulo, falava muito isso. Filho, engravatado não vai para a cadeia. E nós estamos fazendo uma mudança muito grande nesse país. Sim. Porque a corrupção que antes era abaixo do conhecimento, hoje vem aos olhos das pessoas e é uma preocupação real da sociedade. Então, a preocupação também da impunidade, ela é visível. Hoje, se você quiser tirar um crédito no banco e você, por qualquer motivo, não que você já é inadimplente, você pode não ter o crédito indiscriminadamente. Esse é um fato. Não precisam te provar que você não tem a capacidade de pagamento. Enfim, a mesma coisa não acontece com os políticos, por exemplo, quando você está dizendo eles são... A sensação que a sociedade tem é de impunidade. Nós não estamos dizendo de tirar os mandatários dos seus mandatos, mas é de precaver e manter a presidência da República afastado de pessoas que possam ser réus no STF. Professor. Bom, continuando, eu acredito o seguinte... Por mais que seja incômodo, eu reconheço essa situação, volto a dizer, é uma situação complicada, mas o STF, a meu ver, ele não pode criar uma condição de elegibilidade que não lhe compete, sob pena dele estar entrando num campo que não lhe faz parte, que é o Poder Legislativo. Compete ao próprio Poder Legislativo, no caso o Senado e a Câmara, estabelecerem seus critérios para que seja eleito determinado candidato à presidência daquela casa. Então, me parece rigoroso demais nós, mais uma vez, tentarmos tutelar, pela via do Poder Judiciário, determinadas escolhas que são exclusivamente políticas. O sujeito ele já foi eleito enquanto senador, enquanto deputado federal. Uma vez que ele está no exercício do mandato e que dentro daquela casa ele é escolhido pelos seus pares, então não são pessoas que não têm acesso à informação, são deputados, são senadores, são pessoas minimamente instruídas, que estão ali no exercício do mandato. Essas pessoas, elas conscientemente, elas decidem pela eleição de determinado candidato, A ou B, independente do partido. Eu creio que essa decisão, por parte desse colegiado, deva ser mantida, por mais incômodo. O que compete à sociedade, o que eu acho que é importante, e um debate como esse vem a trazer à tona essa questão muito importante, que a sociedade brasileira, os eleitores, aquelas pessoas que votaram em determinados candidatos e que agora não acompanham esses candidatos, eles façam um exercício. Olha, deputado tal que eu votei, senador tal que eu votei, como que o senhor está escolhendo o sujeito que é réu no STF para ser presidente da Câmara ou para ser presidente do Senado? Eu acho que esse debate é importante. A única questão é utilizar o Poder Judiciário, me parece, enquanto advogado, enquanto estudioso da área do direito, me parece o caminho jurídico errado. Não que o debate não seja importante. Acho que o caminho via Poder Judiciário, nós não estaríamos ainda mais judicializando a política, porque hoje a política ela é judicializada. Eu trabalho na eleitoral, quem perde eleição, às vezes com razão, e isso tem que ser colocado, às vezes sem razão, o sujeito chega lá no escritório e fala, olha, eu quero anular a eleição, mas fala, o senhor quer anular por quê? Daí ele encontra, se tem uma razão na ficha limpa, se tem uma razão de fraude, compra de votos, sim,
Então, não passaria para a sociedade uma situação de que, qualquer que seja, eu tenho muito medo dessa questão. Nós estarmos suscitando o Poder Judiciário, suscitando alguma alteração legislativa ou até uma modificação da elegibilidade, mirando pessoas específicas. No caso, o ex-deputado, hoje réu também, Eduardo Cunha, que foi presidente. Por menos que se goste de Eduardo Cunha, me parece um pouco exagerado nós entrarmos com determinadas medidas mirando pessoas específicas. Mas, desculpe interrompê-lo, mas veja só, nós entramos com a medida no momento do Eduardo Cunha, não para ser contrário ao Eduardo Cunha, mas porque uma pessoa, um parlamentar, réu no STF por corrupção, poderia ascender ainda que substitutivamente à presidência da República. Gerou a reflexão profunda e conceitual. Aí, por isso, a gente entrou com uma ação específica que é a DPF. Veja, nós não estamos falando de entrar contra pessoas específicas. Nós estamos falando de aprimorar. O ministro Fachin, no voto dele, ele colocou muito bem a história do princípio, princípio republicano, né? Que ele traz alguns valores importantes que é preciso ter no princípio republicano para um presidente da República, como honestidade, patriotismo, abnegação, integridade, sobriedade e o compromisso com o destino dos demais. Como que a gente coloca e autoriza uma pessoa a ser presidente da República, sendo que está em xeque a honestidade daquela pessoa? O exercício da presidência não pode ser alterado à revelia e à vontade de uma pessoa. Ela é uma instituição. Nesse sentido é que eu concordo com o senhor. Eu acredito que a justiça, quando a política recorre muito à justiça, há problemas. E nós deliberadamente estamos passando por problemas políticos graves. E a justiça, ela é o espaço em que pode ajudar a cuidar de todos os mecanismos constitucionais. E o entendimento não é de se criar uma norma. O entendimento é de se, a partir da Constituição, da análise sistêmica da Constituição, aprimorar a norma e então fazer esse entendimento às casas. Zé Gustavo, eu só vou pedir aqui um parênteses, a gente está nos minutos finais, então de vocês fazerem a consideração, mas eu vou partir dessa consideração final para vocês aqui, de uma colocação da Gersi Monteiro de Freitas. Ela disse: compete ao povo votar em quem está disposto a mudar as leis. Cabe a nós, o povo, mudarmos a situação. E aí eu pego esse gancho dela para dizer o seguinte: mas vem cá, a gente não está dando meio uma de babá do povo brasileiro, dizendo, olha, vocês não estão votando bem, vamos lá ao judiciário, vamos corrigir esse negocinho aí. Não é meio isso que está se fazendo? E aí vamos às nossas considerações finais, professor, por favor. Bom, ela... Como é que é o nome dela? É Gersi. Gersi, ela pegou no ponto aí, né? Muitas vezes, eu sou um crítico desse negócio, desde quando lá no meu mestrado, eu trabalhei com a questão da ficha limpa, né? Então, nós elencamos uma série de situações, que a lei da ficha limpa, ela coloca uma série de situações, e o pessoal fala, mas foi por iniciativa popular. Sim, mas até que ponto o povo brasileiro precisa de tantas babás assim? É uma crítica, e é uma crítica que eu acho que tem horas que ela é pertinente, tem hora que, de fato, é necessário que o Poder Judiciário, sobretudo o STF, ou até mesmo a Justiça Eleitoral, o TSE, intervenha em determinados pontos. A última questão, Zé Gustavo, que eu volto a dizer, eu reconheço a importância da rede, eu acho isso importante, eu só tenho um pouco que gere uma situação para a população, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque assim, a rede foi o pivô do processo de cassação do Eduardo Cunha, que eu acredito que é um processo acertado. A rede foi ousada naquele momento em suscitar a quebra de decoro parlamentar, conseguiu sucesso nisso, Eduardo Cunha foi cassado por meio desse processo. Não geraria, a seu ver, uma situação, talvez não seja esse o objetivo, mas que, olha, nós entramos contra ele no Conselho de Ética. Se não der certo, nós entramos no STF dizendo que ele não pode assumir a presidência da República. Se a gente não conseguir tirar de um jeito, nós tiramos de outro. Não gera uma certa judicialização demasiado dessa parte? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Zé Gustavo. Legal, eu começo falando sobre isso para terminar e termino com a provocação da Gersi. Da Gersi. Isso. Bom, professor, o partido político ele tem legitimidade para entrar com várias ações no STF e também para entrar com processos dentro da Câmara dos Deputados. Nós, solidariamente, junto ao PSOL, entramos com um processo de cassação do mandato do Eduardo Cunha. E também, ao entender que chegamos a uma situação como essa, provocamos o STF.
São ferramentas de provocação. O partido político tem essa responsabilidade no Brasil. Infelizmente, os partidos políticos no Brasil perderam essa importância ao olhar da população. Mas os partidos políticos, eles funcionam para ajudar a aprimorar as instituições democráticas no país. Então, seja ela por meio dos parlamentares dentro do Congresso, ou seja ela por meio do partido político no STF. Então, nós temos legitimidade para fazer essa ação de aprimoramento, né? E aí, essa situação de falar, de sermos babás do povo brasileiro. Nós aqui somos todos povo brasileiro. O professor, a Ellen, a Geissi, todos nós. Mas nós acreditamos na Rede Sustentabilidade que o processo de democracia ele não se limita só à eleição a cada 4 anos. É muito importante uma cidadania ativa, das pessoas buscarem e entenderem como funciona e como estão prestando conta, como está agindo os seus parlamentares, do qual votou, mas também temos a possibilidade, por meio dos partidos políticos, ONGs e outras tantas organizações, de cumprir essa cidadania ativa. E esse é um papel nosso de atuação política. Nós precisamos atuar mais politicamente. Se o STF é um espaço em que nós podemos provocá-lo para o aprimoramento democrático, façamos. Se for um almoço de domingo em casa, debatendo esse tema, façamos também. Vai dar um pouquinho de indigestão, mas tudo bem. É importante debatermos politicamente. Nós precisamos entender que a política faz parte da nossa vida cotidiana e a política é a busca da felicidade do coletivo. E é nisso que a Rede Sustentabilidade tem atuado e é por isso, Geissi, que também te convido a fazer esse debate e estimular outros a fazer essa reflexão. Bom, a gente termina por aqui essa edição dos Dois Lados da Moeda, que contou com a presença do administrador público, porta-voz da Rede Sustentabilidade, Zé Gustavo. Obrigada. Obrigado ao advogado e professor de Direito Eleitoral Renato Ribeiro de Almeida, pela gentileza. Uma boa tarde.